E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais um mergulho? Essa semana, de 28 de outubro a 2 de novembro, teve de tudo. Guerra na Ucrânia, Putin, ameaças nucleares, a Suíça repensando a neutralidade e até uma possível aliança, você acredita? Coreia do Norte e Rússia. Parece filme, né? Mas é a vida real acontecendo. A coisa tá pegando fogo no cenário internacional e o mais impressionante é como tudo tá interligado. Exatamente. É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça gigante, sabe? Com cada notícia sendo uma peça. E a missão de hoje é entender como essas peças se encaixam e o que elas revelam sobre o futuro. Imaginem que vocês estão sentados numa mesa de negociação, tipo, sei lá, aqueles filmes de espionagem, que informações vocês precisam ter na ponta da língua. Acho que a gente precisa ir direto pra Ucrânia, né? A situação tá cada vez mais tensa. Verdade. Os ataques russos não param, principalmente em Kharkiv, Kiev e Kherson. Prédios residenciais, hospitais, escolas, tudo vira no alvo. A Rússia está apostando no desgaste, tentando minar a resistência ucraniana. E para isso estão usando drones kamikazes, os Shahid, fornecidos pelo Irã. O problema é que, esses drones são difíceis de detectar e interceptar. Mesmo com a Ucrânia falando que está conseguindo derrubar alguns, os ataques continuam. Parece que a Rússia tem um estoque infinito. E o Zelensky, tadinho, está cada vez mais pressionando os aliados para ajuda. Ele disse que a Ucrânia recebeu só 10% da ajuda militar prometida pelos EUA. A frustração dele é compreensível. Mas a gente precisa lembrar da complexidade da ajuda internacional, né? Não é só mandar dinheiro e armas, envolve logística, diplomacia, acordos. Falando em diplomacia, enquanto a Ucrânia pede ajuda, a Rússia faz mais um exercício nuclear. Já é o segundo em 2 semanas. O que será que o Putin quer com isso? Não dá um recado, né? Ele está dizendo pro Ocidente, principalmente para os EUA, olha, eu tenho armas nucleares e não tenho medo de usar. É intimidação? A gente não sabe se ele usaria, mas o risco existe. De arrepiar. E, para completar, agora a Coreia do Norte pode entrar na jogada, enviando tropas para lutar ao lado dos russos. Muda tudo, hein? Com certeza. A entrada da Coreia do Norte adicionaria um novo nível de complexidade à guerra. E a gente precisa se perguntar por que eles fariam isso. Qual o interesse deles? Aí entra a questão das alianças. A Rússia, precisando de apoio militar, pode estar oferecendo à Coreia do Norte tecnologia, armas ou até apoio político. É um jogo de interesses. E como essa aliança pode influenciar o equilíbrio de poder? A China, por exemplo, como fica? A China certamente ficaria de olho. Qualquer movimento da Coreia do Norte afeta a segurança regional. Eles têm seus próprios interesses, né? E não querem ver a coisa sair do controle. A coisa complica. E para aumentar o suspense, a Suíça, famosa pela neutralidade, está repensando sua posição. Parece que a guerra fez os suíços questionarem se ficar de braços cruzados é a melhor opção. Sério. Mas por que mudar agora, depois de tanto tempo? A pressão internacional está grande. Muitos países querem uma posição mais firme da Suíça. A questão da venda de armas também está em debate. A Suíça tradicionalmente não exporta armas para países em conflito, né? Mas com essa guerra, essa política está sendo questionada. E como essa mudança de postura da Suíça pode afetar as relações internacionais, principalmente na Europa? A gente precisa lembrar que a Suíça é um país importante na Europa, com uma longa história de neutralidade. Se eles mudarem, pode ter um efeito dominó, sabe? Outros países podem repensar suas alianças. E por falar em mudanças, as eleições dos Estados Unidos estão logo aí, né? O resultado com certeza vai dar o que falar. Afinal, a política americana impacta o mundo todo. É verdade. E com a disputa entre a Kamala Harris e o Donald Trump, como cada um deles lidaria com a Ucrânia. E com a China, com a Rússia. O Putin adora botar pilha, né? Ele chegou a dizer que seu candidato preferido seria o Joe Biden. Mas como o Biden não está concorrendo, ele falou que apoiaria a Kamala, elogiando como ele disse, a risada contagiante dela. Típico do Putin. Mas, e aí, o que podemos esperar da política externa americana com cada um desses candidatos? Olha, se o Trump voltar, podemos ter mais imprevisibilidade. Ele já demonstrou admiração pelo Putin, né? Então a relação com a Rússia pode mudar bastante. Já a Kamala provavelmente manteria o apoio à Ucrânia com ajuda militar e econômica, como o Biden tem feito. A política internacional é um jogo de xadrez, né? E por falar nisso, a Rússia acusou o Reino Unido de usar o corredor de exportação de grãos no Mar Negro para enviar armas para a Ucrânia. Logo depois o Reino Unido criticar os ataques russos aos portos ucranianos, dizendo que estavam atrapalhando o transporte de alimentos. E o Reino Unido deixou barato. Que nada! A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a Maria Zakharova, chamou as declarações do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, de indignação sem base. Diz que isso prova que o Reino Unido está se metendo na guerra, mandando armas para a Ucrânia. A guerra de informações está pegando fogo. Com certeza. E enquanto o Ocidente está de olho na Rússia, a China também está dando o que falar, principalmente nos EUA. O chefe da Força Espacial dos EUA alertou sobre o avanço da China na corrida espacial e militar. A disputa entre as superpotências está acirrada.
Mas o que está preocupando o Zhuo é em relação à China. O General Chance Saltzman, que comanda as operações espaciais, diz que a China está desenvolvendo armas espaciais num ritmo assustador. Isso aumenta o risco de um conflito, imagina, em órbita. A coisa está indo para outro nível. Quais as implicações disso para a segurança global? Imagina o espaço como um campo de batalha, com satélites sendo destruídos, sistemas de comunicação interrompidos. Pode causar um caos generalizado, afetando tudo, navegação, telecomunicações, até a segurança nacional de vários países. Parece que estamos entrando numa nova era de conflitos. A disputa indo além do nosso planeta. E não para por aí. No Oriente Médio, a tensão entre Irã e Israel continua subindo. Líderes da Guarda Revolucionária Iraniana prometeram vingança pelos ataques israelenses. A situação está pegando fogo. O que os iranianos disseram? O Major General Hussein Salami, comandante da Guarda Revolucionária, afirmou que a resposta do Irã será inimaginável. Que Israel está brincando com fogo. Israel vai ficar quieto. Claro que não. O tenente-general Herzi Halevi, comandante militar israelense, avisou que Israel está pronto para responder com mais força se o Irã atacar. Parece que estamos vendo um jogo de pôquer, cada lado blefando e aumentando a aposta. Só que as fichas são vidas humanas. Exatamente. A escalada de violência no Oriente Médio é preocupante para o mundo todo. Qualquer conflito na região pode ter um impacto enorme no petróleo, na segurança global, nas relações entre as grandes potências. Enquanto o Irã e Israel trocam farpas, a Cisjordânia também vive momentos de tensão. Os escritórios da UNRWA, a agência da ONU que cuida dos refugiados palestinos, foram danificados no ataque israelense. Mais um capítulo triste nesse conflito. A UNRWA faz um trabalho essencial ajudando milhares de refugiados e esse ataque coloca em risco a vida dessas pessoas. E a comunidade internacional como reagiu? Várias agências da ONU condenaram o ataque, defenderam a UNRWA e criticaram Israel. A agência é vista como fundamental para a estabilidade na região. A destruição dos seus escritórios é um golpe duro nos esforços humanitários. A situação na Cisjordânia é complexa e pede uma solução pacífica. Mas, enquanto isso, a população palestina continua sofrendo. E, nesse cenário de incertezas, encerramos a segunda parte da nossa análise. Na próxima e última parte, vamos voltar para a Ucrânia, falar sobre a China e outros entes importantes da semana. A gente volta já já. Voltando para a nossa análise, acho que a gente precisa dar uma olhada mais de perto na Ucrânia. Mesmo com toda a diplomacia, os combates continuam, né? O caminho para a paz ainda parece longo. O que está acontecendo no campo de batalha? Quem está avançando? A gente tem notícias de movimentações importantes. No sul, as forças ucranianas conseguiram um pequeno avanço ao norte de Zuda, mesmo com a Rússia atacando Kherson sem parar. E o que esse avanço significa? É algo para comemorar. É um sinal de que a Ucrânia está conseguindo resistir à pressão russa no sul. Claro que é só um passo, né? Mas a Rússia ainda controla grande parte do sul. Entendi. E nas outras frentes o que está rolando? No leste a coisa está feia. As forças russas estão pressionando as linhas ucranianas sem parar, principalmente em Kupiansk e Kremina. Elas conseguiram avançar um pouco em algumas áreas, mas os combates são violentos. Parece que essa guerra vira uma disputa por cada palmo de terra. Exatamente. Guerra de atrito. Desgastando os dois lados, tanto em soldados quanto em recursos. E enquanto a batalha por terra continua, a gente viu um aumento nos ataques aéreos. A Rússia usando drones kamikazes, o Shahid, para atingir alvos na Ucrânia. Sim, esses drones viraram um problema para a Ucrânia. Causam muitos danos às infraestruturas. O Zelensky disse que em alguns dias eles enfrentam dezenas de ataques. Que situação? E como a Ucrânia se defende? Usando seus sistemas de defesa aérea para interceptar os drones, mas não é fácil. Os drones são baratos, difíceis de detectar. A Ucrânia está pedindo ajuda internacional para reforçar suas defesas. E a Ucrânia também está buscando novas maneiras de contra-atacar, né? Investindo na produção de munições, principalmente de morteiros. Para não depender tanto da ajuda do Ocidente. Os morteiros são armas mais baratas e eficazes em combates a curta distância. Faz sentido. Mas imagino que não seja fácil produzir munições em larga escala. Um dos problemas é a falta de explosivos no mercado internacional. Enquanto a Ucrânia luta para sobreviver, a Rússia tenta fortalecer suas alianças. O Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, vai participar de uma reunião da OSCE em Malta. A primeira vez que ele participa de um evento da OSCE desde o começo da guerra. É um sinal de que a Rússia quer voltar a conversar com o Ocidente, pelo menos em alguns fóruns. Mas a Ucrânia e outros países não gostaram nada dessa ideia. Parece que a diplomacia tem um longo caminho pela frente. Sem dúvida. A guerra criou um clima de desconfiança difícil de superar, mas é importante que o diálogo continue. E enquanto a guerra na Ucrânia domina as manchetes, tem outras crises acontecendo pelo mundo. O Brasil e a Venezuela, por exemplo, estão em pé de guerra por causa de declarações do ex-chanceler brasileiro Celso Amorim
sobre a situação política na Venezuela. As relações entre países vizinhos podem azedar por causa de política? E para fechar nossa análise, voltamos para o Oriente Médio, onde a tensão entre Irã e Israel continua subindo. Uma situação explosiva, ameaças e provocações de ambos os lados. O risco de um conflito em grande escala é real. O mundo está pegando fogo, a gente precisa ficar atento a tudo isso. Com certeza. Se informar, entender os diferentes pontos de vista e torcer para que a diplomacia prevaleça. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho na semana. Espero que vocês tenham gostado e estejam mais informados. Até a próxima.